Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos, que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Deus tem nos ajudado muito dentro deste tema, e é uma mensagem em que nós podemos ver que o profeta já estava começando a entrar nos assuntos dos selos, nos assuntos dos mistérios de Deus. Porém, nós sabemos, que logo mais um pouco de tempo, foi em 61 que ele pregou esta mensagem, quase no final de 61, esta mensagem. Só confirmar aqui a data, irmãos, se não esteja isso, 15 de junho de 61, e nós sabemos que os selos foram abertos em 63. No livro dos 7 selos, nós vamos encontrar que o profeta diz logo no início que ele havia pregado sobre os selos. Ele havia pregado sobre os selos. Nós não temos esta primeira pregação sobre os selos, mas ele havia pregado mediante aquilo que ele havia visto, buscado nos livros, aquilo que tinha no momento, e que ele havia lido e estudado. Porém, quando chegou a realmente abrir os selos, ele teve que usar uma noite para cada selo. E quando ele pregou sobre os selos, ele usou como 2 horas, pegou todos os 7 selos, porque assim era mediante o que os grandes pregadores do Evangelho sabiam e conheciam, Mas quando realmente os selos foram abertos, então houve algo especial. Ele não sabia o que era cada selo, ele não entendia. Por isso que cada dia que o anjo vinha, mostrava para ele a revelação que ele tinha que dar na noite. Ele recebia isso a cada dia, abertura dos selos. Muitas coisas dos selos que ele pregou, que ele viu, e apenas transmitiu isto ao povo, muitas coisas ele não entendia ainda. Nós vamos entender isso que eu estou falando quando você toma as mensagens de 1965. Quando nós estudamos as mensagens de 1965, ele abre o quadro completamente. E você vai ver ele até usar o termo, e diz: eu não sabia disso até esses dias, em 65. Então demorou como quase 2 anos, ele assimilando aquilo que ele havia entregue, havia entregue. Você vê que ele foi falar da nuvem, abrir o que era aquela constelação dos anjos em 65. Mas, no entanto, ela se deu em 63, 28 de fevereiro de 1963. A mensagem Nascer do Sol, 65. Alimento espiritual ao seu devido tempo, como o irmão Genaí estava mostrando para nós hoje, também ele é de 65. Então tem muitas mensagens até de 64, que ele não fala abertamente, como ele disse em 65. Porque a coisa estava se abrindo diante dele. Então ele pregou, ele falou, mas muita coisa que ele estava entregando, precisou amadurecer aquilo, para que então ele pudesse entender, e ali ele trazia mais detalhados, até mesmo como o 7º selo. Que o 7º selo é nada menos do que a vinda do Senhor. Por isso que quando abriu-se o 7º selo, fez silêncio no céu, por quase meia hora. Mensagem Festa das Trombetas, o profeta diz: não foi dito nada ali, porque foi o dia, minuto e a hora da vinda do Senhor. Dia, minuto e a hora da vinda do Senhor. E isto já é uma realidade. Isto já é uma realidade. Não é algo que estamos aguardando, esperando. É algo que já está em evidência. O que já está em evidência? É a vinda do Senhor. Porque, então, se Ele veio, por que estamos aqui ainda? Aguardando como um corpo. Foi o que nós falamos no culto passado. É um corpo. O corpo tem que estar completo para subir.
ele tem que se completar, ele tem que estar posicionado, o corpo completo. Pode ser alguém que ainda esteja por entrar, ou pode ser aquele que está aí, que não se posicionou ainda. É isso que ainda está nos detendo aqui, porque aqueles que o Pai havia entregado nas mãos de Cristo, em São João 10, ele diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Na quarta-feira nós lemos aqui nesta mensagem, eu achei muito interessante aquilo, eu até compartilhei com os irmãos. O profeta diz assim: um eleito, ele pode até se apostatar, é cair da graça, mas se ele é um eleito, no momento certo o Espírito Santo o resgata. Nós lemos aqui na quarta-feira isso. Irmãos, que coisa tremenda, aquilo falou muito a minha alma, porque a gente vem lutando, para que possa ser de ajuda, né? Aqueles que têm algo em comum conosco, que têm crido na mensagem, para que eles possam ver, obter a visão desse dia em que nós estamos vivendo. E obter a visão do dia que nós estamos vivendo é nada mais, nada menos do que ver a palavra aberta, mas é ver realmente ela, ver a palavra aberta, porque se você não ver a palavra aberta, nada lhe servirá servir a Deus, nada lhe servirá você ir para culto, semana, sua vida toda, se você não ver a palavra aberta diante de você, apenas você poderá aí estar enquadrado naquele que darão a sua vida pela palavra, e logo lá na frente serão súditos, porque há diversos tipos de salvação. No estudo das eras nós aprendemos isso, né? Há diversos tipos de salvação, mas para ser rei, rainha lá, para ser rainha lá, precisa ser eleito. E o eleito, ele é arrebatado antes da tribulação. E o eleito, ele é transformado. E o eleito vê a palavra aberta diante dele. O eleito vê a vinda do Senhor. O eleito vê o quadro completo. O eleito, ele não coloca a vaca pastando em cima da árvore, como está lá na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. O eleito coloca a vaca no seu devido lugar, porque ele olha como um todo num quadro completo. Nessa mensagem de Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, só antes de nós lermos a Escritura, esse parágrafo 148, ele diz assim: agora, como você vai se apostatar? Você pode se apostatar, mas não pode se perder. Se você permanecer naquele estado apostatado, isto mostra que você não tinha aquilo no princípio. E o estado apostatado não tinha aquilo no princípio, aí nos faz lembrar quando o profeta disse daquele encontro da mulher, em São João 4, o encontro de Jesus com aquela mulher de má fama. Ele diz que ele teve o mesmo encontro no mesmo capítulo com os fariseus, líderes religiosos, mas o profeta disse que eles não tinham nada do que ser redimido. Tinham vidas íntegras, vidas perfeitas, não tinham problema nenhum, nem moral, nem físico, nem nada. Já no caso daquela mulher, olha o nome, mulher de má fama. O próprio Jesus disse que ela já tinha vivido com 5 homens, 5 maridos, e o que ela estava vivendo não era dela ainda, quer dizer, era marido de outra mulher. E no entanto o profeta diz, mas ela tinha algo para ser redimível. Por quê? Porque ela tinha recebido algo desde o princípio. Então, se você tem algo desde o princípio, olha só, se você permanecer naquele estado apostatado, isto mostra que você não tinha aquilo no princípio. Mas, se você é um filho de Deus, o adorador, uma vez purgado, não tem consciência do pecado, diz Hebreus. Aleluia. Então, o maior bufete que você pode dar em Satanás, sabe qual é? É levantar-se da onde ele estava dizendo que você não valia nada, que você não tinha direito de nada. É você levantar e dar o seu levantar na presença de Deus é um bufete na cara de Satanás.
porque você entende o plano de redenção. Irmãos, o plano de redenção está aqui nessa mensagem, estamos esmiuçando isso. O plano de redenção. Ele já pagou o preço por você. Por que Satanás continua te segurando? Por que Satanás vai te segurar? Ele já pagou o preço, Cristo já pagou o preço por nós. Então não importa quanto Satanás se levante e diga que nós não temos direito. Nós temos o direito sim. Nós somos possuidores. Ele já nos redimiu. Ele não nos redimiu agora não, ele nos redimiu desde antes da fundação do mundo. Nós somos detentores do plano de redenção. Se você não fosse redimido, irmão, irmã, preste atenção nisso. Ele não tinha levantado do trono, porque ele não ia perder você. Ele só levantou do trono de intercessão para tomar posse de você, porque ele já havia pago o preço por ti. Então entenda isso. Entenda isso. Esse plano de redenção é tremendo, é grande demais. Não é o que eu fiz, nem o que farei, mas é o que ele fez por mim. É graça, é favor imerecido. O diabo tem, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer nada. Você só tem que ficar na presença dele. Só isso. Só permaneça na presença dele. É isso que nós precisamos. Amém. Glória a Deus. Vamos todos nos colocar de pé. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Enquanto vocês abram suas Bíblias, hoje tivemos com o irmão Genaí, né? Tivemos um bom tempo, desde as 11 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Estava eu e o irmão Romeu, tivemos um tempo muito precioso na presença do Senhor, né? Juntamente com o irmão Genaí e a irmã Cida ali em Montenegro. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Vou repetir novamente. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos concede poder estar aqui na tua presença, para tão somente ouvirmos a sua voz, te adorar, bendizer o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Ó Deus bendito, quando paramos para falar desse plano de redenção, da sua graça, esta graça maravilhosa que foi estendida a cada um de nós, ó Deus, como sentimos gratidão em nossos corações por isso, por sabermos que podemos dizer que somos realmente uns dos tais, pois tu abristes a palavra para nós,
abrisse os nossos olhos para ver os teus mistérios diante de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus bendito, que nessa noite possa partir o pão da vida para todos nós, concedendo-nos, ó Pai, aquilo que nós temos necessidade. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Ó Deus bendito, pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, louvemos ao Senhor com cântico. Cante com todo o seu coração. Não é por letra, ciência ou razão que você vai mostrar ser cristão. Nem dizer que Jesus aceitou e saber que Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu nome do seu herdeiro, e também ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos seus pequeninos. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aquele que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Nos detivemos aqui na página 35, no parágrafo 198. E eu vou ler esse parágrafo 198, e vocês analisem bem o que o profeta vai nos dizer aqui na sequência, porque ele nos mostrará algo muito grande. Veja assim, no 197 ele diz assim: agora, quando Jeremias escreveu este livro, foi selado. Aqui está uma boa coisa que eu quero que você observe. Todos vocês que leram isto, que aqueles livros selados, agora recordem, ele ia partir. Ele tinha profetizado. Agora, ele não sabia disto. Somente através da profecia. Você está me acompanhando? Através da profecia, ele sabia pela revelação de Deus que eles estariam afastados daquele país por 70 anos. Você recorda dele profetizando aquilo? Ele seria 70 anos, eles estariam no cativeiro. Então ele queria ter certeza que este selo, que sua herança seria guardada, porque ele herdou a herança de seu primo. Então ele tinha tudo isso escrito legalmente. O que ele fez com isso, para que isso não apodrecesse ou enferrujasse? Ele colocou aquilo em um vaso terreno. Eita!
Ele colocou aquilo longe para que não apodrecesse ou enferrujasse, até que aqueles 70 anos terminassem. Glória a Deus. Eu espero que você tenha captado isso. Vê você o que Deus fez? Ele nunca revelou isto aos sábios e entendidos, para que eles agitassem com isso por todo este tempo, mas ele colocou isto em um vaso terrestre. Ele criou para si mesmo o seu próprio Filho, Cristo Jesus. E neste último dia, agora, ele está abrindo os selos e mostrando isto para a sua igreja. Guardou em vaso terrestre para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Aleluia! Eu sei que você acha que eu sou um santo rolador. Talvez eu seja. Vê você? Mas aí está isto. Está enrolado e guardado em um vaso da terra, que foi redimido da terra. Apareceu na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais. Mas ele rompeu os selos, ressuscitou e provou a si mesmo nesses últimos dias que ele está vivo. Ele está em sua igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso tem sido escondido dos seminários. Isso tem sido escondido das organizações. E nesses últimos dias, ele está revelando isso através da sua própria presença entre seu povo. Eita glória! E nesses últimos dias, ele está revelando isto através de sua própria presença entre seu povo. Ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo dele e as coisas deles, o igrejismo fora deles, para que então ele possa falar através deles e revelar e abrir estes selos, ele mesmo para a igreja. Os selos só poderiam ser abertos por ele mesmo. E quando nós vamos para as eras, ele diz que a brecha entre as 7 eras da igreja e os selos, o profeta diz que se as eras não tivessem terminado, os selos não podiam ser abertos. Ou as eras terminou, ou os selos não estão abertos. Senão você tem que tomar uma decisão. Ou um, ou outro. Se os selos estão abertos, tome posse da revelação dos selos. Você vai encontrar muita gente lutando contra isso. Não, os selos não foram abertos. Ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo dele e as coisas deles e o igrejismo fora deles, para que então ele possa falar através deles e revelar e abrir esses selos, ele mesmo para a igreja. Aleluia! Oh, você não ama? Que coisa, que coisa, que coisa. Nosso plano da salvação, o mesmo agora sendo revelado em Jesus Cristo, como ele estaria revelando nesses últimos dias? Através da abertura de seu selo. Nesse tempo tem um selo também. Quando nós tomamos a mensagem A Estatura de Varão Perfeito, o profeta diz: o que é um selo? Parágrafo 27. Ele diz: o selo é a saída de um ministério. Olha o que ele vai dizer aqui. Através da abertura de seu selo. Ora, você nunca ouviu isto escrito na sua vida
a respeito da semente de Abraão, como eles passaram através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, como o anjo viria nos últimos dias e teria suas costas voltadas para a congregação e diria exatamente o que Sara estava pensando em seu coração do lado de dentro. Aquilo não tinha acontecido até este dia. Isto é correto. Este é o dia. A fé de Abraão. Aleluia. O nome do Senhor Jesus. Se você tem o vídeo, o fundo clamando fundo, assista. Procure na internet o fundo clamando fundo de William Michael Branham. Vocês vão ver o que acontece ali. Ele discernindo, discernimento. A segunda puxada. A primeira foi curas. Ele colocava a mão na pessoa, na mão da pessoa, e pelo inchaço da sua mão ele sabia qual a enfermidade que a pessoa tinha. Já no segundo estágio, Deus já permitiu ele conhecer o segredo do coração da pessoa. Foi ou não foi no ministério do profeta? Agora nós estamos vendo aqui que isso foi o que Elohim deu-se a conhecer na tenda de Abraão, lá atrás. Não há dúvida para nós quanto a isso. Amém? Se você tem dúvida, tome a mensagem, o fundo clamando no fundo. Vocês vão ver Elohim em plena operação. Não estou falando de um homem, mas sim da onde Elohim manifestou. Porque nós temos que entender isso. Ele teve que se manifestar em um véu de carne redimido por ele mesmo. Por que ele não pôde manifestar um corpo redimido por ele mesmo antes? Porque ele teria que vir um corpo perfeito para poder redimir. Ele teria que morrer. Mas na segunda vinda ele não precisa morrer. A segunda vinda ele pode se manifestar. Por isso que ele prometeu em Lucas 17:30 a manifestação do Filho do Homem. E um pouco antes do milênio, no entremeio. Filho do Homem, Jesus, andando aqui na terra, Jesus Cristo, Filho de Deus nas eras, até a sétima era. Ali ele se manifestaria na sétima era, como Filho do Homem novamente. Porque na sétima era, logo é o milênio. O entremeio, ele deixa de ser Filho de Deus, entra no Filho do Homem novamente. E logo depois, Filho de Davi no milênio. Então veja, agora, uma coisa aqui, eu tenho 5 coisas aqui, das quais eu gostaria de falar, apenas em 1 segundo, o mais rápido que eu puder. Veja, 7, existem 7 selos. O que é um selo? Acabei de falar agora, saída de um ministério. Então peguem isso aqui, existem 7 selos. E existem 7 no plano de redenção de Deus. 5 é o número da graça. Quantos sabem disso? Amém. Jesus, fight, fé em inglês, 5. 5 é o número da graça. 6 é o dia do homem. E o 7 é o seu dia de redenção. Agora, observe. Agora, existem 7 selos nisto. Vou perguntar novamente, o que é um selo? Eu estou fazendo isso a propósito, para que você possa gravar isso. A terceira vez fica gravado, para que ninguém te engane. O que é um selo? É a saída de um ministério. Se você não falar, você não vai gravar isso. Você tem que falar. Um selo é a saída de um ministério. Então veja aqui. Existem 7 o quê? 7 selos da redenção. 7 Espíritos de Deus. Quem são esses 7 selos da redenção? Quem são esses 7 Espíritos de Deus? Quando nós vamos para as 7 eras, vocês lembram? Essa mensagem foi pregada depois das eras. Quando viemos para as 7 eras, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quem foram? Os 7 mensageiros. Cada mensageiro desse, quando manifestou no seu dia, ele trazia consigo o plano da redenção. Estão entendendo? Não havia plano de redenção fora dos mensageiros.
isso que eu falo categoricamente, irmãos, não há plano de redenção hoje fora do mensageiro do tempo do fim. Porque Deus teria que se manifestar em carne humana? Porque Deus teria que preparar esse ministério do último dia, o sétimo anjo, e revelaria todos os segredos, se aí não tivesse, ou não contesse o segredo da redenção? Vocês estão me entendendo? Então, está tudo mesclado, tudo junto. Está condicionado a mensagem com o segredo, o plano da redenção está condicionado a isso. Por isso que no primeiro selo eles dizem, por isso que clamam e nada recebem. Porque eles não sabem quem é Jesus hoje. Não o Jesus de 2000 anos atrás, mas o Jesus hoje. Qual é o plano dele hoje? Ele não está vindo hoje para morrer na cruz. Ele já fez esse plano lá atrás. Então o plano dele hoje é vir reclamar. Reclamar por aqueles que ele havia redimido lá atrás. E a segunda vinda dele é isso, é reclamação. Então veja, agora observe, existem 7 selos nisto, ou melhor, 7 estágios neste grande plano de redenção. Existem 7 o quê? 7 selos da redenção, 7 Espíritos de Deus. Novamente eu repito, estão condicionados aos mensageiros. O plano da redenção está condicionado. Não foi nenhum mensageiro que morreu, foi Cristo. Mas quem foi? Cristo ele não manifestou como quem? Filho de Deus nas eras. Nós vemos o plano ali em Apocalipse, ele no meio dos 7 castiçais. Quem que estava ungindo a cada mensageiro, em cada um do seu determinado tempo? Era Cristo. Foi Cristo que escolheu ele como mensageiro. Os reformadores e 2 profetas, um no início e um no final. Mas foi cada um escolhido por Cristo. E através desses mensageiros, que o plano de redenção para aquela era foi manifestado. Irmãos, nós precisamos entender isso. Através de cada mensageiro. Então está aqui, está escrito, eu estou lendo isso que está escrito aqui. 202 da mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Agora, observem, existem 7 selos nisto. Ou melhor, 7 estágios neste grande plano de redenção. Nós já lemos, já ouvimos, o profeta não disse que cada mensageiro estará representando o seu grupo? Então, se estiver fora do grupo do mensageiro da era, não está no plano. Do plano da redenção. Entendam isso. Aqueles foram redimidos. Não aqueles que estarão no trono branco. Que os que estarão no trono branco não estão redimidos ainda. Se tivessem redimidos, não precisaria passar pelo julgamento lá. Estão me entendendo? As almas que estão baixo do altar, que o profeta diz que esses vão receberão vestes brancas, mas eles vão receber lá no julgamento do trono, não antes. Eles não têm vestes brancas agora. Vocês estão me entendendo? Então eles vão ser lá no trono branco. Aqueles que entrarão pela salvação, na salvação comum ou as outras salvação, entrarão lá no trono branco, diante do trono branco. Aquele que deu um copo de água nos meus pequeninos, aquele que reconheceu, aquele que fez algo por ti. Ele não sabia o porquê, mas você estava expressando. Eita, irmão, isso é grande demais. A era de Sardes. Você estava expressando a misericórdia aqui nessa terra hoje. Você faz parte deste plano de redenção. Você faz parte disto. Você é a intercessão, você é a redenção aqui na terra. Olha o que é grande, o que Deus fez para nós, irmãos. E não é pelo que nós fizemos, não é o que você vai fazer, é o que Ele fez por nós. Aleluia! 7 selos da redenção, 7 Espíritos de Deus. Descobrimos isso, se você deseja ler, isso diz 7 Espíritos. Deixe-me ver
ver aqui, apenas no minuto, capítulo 5, começando com o 6º versículo, eu creio, vemos aqui o 6º versículo, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. 7 olhos, os olhos de Deus, profeta. 7 mensageiros. Aí ele pergunta, quais são os 7 Espíritos? Quais são os 7 Espíritos? 203. Eu não estou falando por minha conta, não estou acrescentando. Ele diz, quais são os 7 Espíritos? Aqueles 7 mensageiros, aleluia. Que são São Columba, Irineu, e John Wesley, Martinho, Lutero, e assim por diante. Veja, os 7 Espíritos, que são os 7 homens, 7 anjos, que são 7 mensagens. 7 planos de redenção. Sete selos. O profeta diz, Paulo foi um selo, Paulo foi um trovão. Cada mensageiro foi um selo. Se cada mensageiro for um selo, quando abriu o 7º selo, fez silêncio? O que se cumpriria no 7º selo? Porque fez silêncio no céu por quase meia hora. E aí na mensagem de festa das trombetas, eu repito o que eu disse no início, o profeta disse, fez silêncio no céu, porque não podia ser dito nada, porque era o dia, o minuto e a hora da vinda do Senhor. Por isso que fez silêncio no céu. Leiam lá, festa das trombetas, ele está dizendo isso. E fez silêncio quando? Quando abriu o 7º selo, o último selo. 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 igrejas, vem? 7, 7, existem 5 setes, pois 7 é perfeição, 5 é graça, a graça de Deus para as suas 7 eras da igreja, seus 7 homens mensageiros, homens, seus 7 Espíritos de Deus, os 7 planos selados da redenção, estamos nele agora mesmo, aleluia. As 7 trombetas significam as 7 eras, porque uma trombeta significa um reino. Você recorda da coroa que veio sobre a besta? Trombeta em Daniel e assim por diante, vem, ela significa um reino ou 7 eras. Recordem, Jesus disse, uma dormiu na primeira vigília, uma era, a outra na próxima vigília, na era seguinte, na seguinte e na seguinte, diretamente a 7ª vigília, e na 7ª vigília o noivo veio, aleluia! E na 7ª vigília, o noivo veio. Então, todas elas se despertaram. Recordam daquilo? Aleluia! Então, as 7 eras eram as 7 trombetas. 7 igrejas, ou as 7 dispensações do corpo de crentes. Aleluia! Isso é simplesmente tão perfeito quanto pode ser. Jeremias, que coisa, o livro, as eras, como isso foi redimido, aqui tem um espaço branco da fita, bem aqui, os 7, ou último destes selos, quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10, ali estava um anjo poderoso. Quem é esse anjo poderoso de Apocalipse 10? Que era Cristo. Um anjo forte, amém? Um anjo forte, desceu e colocou um pé na terra e um no mar, e levantou a sua mão e disse, o dia tem terminado, o tempo acabou. E hoje eu estava lembrando, onde o profeta fez 64, se não me falha a memória,
algo que aconteceu quando ele estava na montanha. E o anjo disse: pega uma pedra. Quando ele pegou a pedra, ele disse: lance para o ar. E ele lançou para o ar e disse: está consumada. E quando ele fez aquilo veio como um redemoinho, um torvirinho, cortou as topas das árvores. Aquela mensagem. Ei, irmãos. Desceu, colocou um pé na terra e um no mar, e levantou a sua mão e disse: o dia tem terminado, o tempo acabou. Está tudo acabado, não haverá mais tempo. Que tempo é esse que terminou ali? Que tempo é esse que terminou ali? Não haverá mais tempo. E ele disse: o som de, por este tempo, o mistério de Deus deveria ser terminado. Quem Deus é, como ele foi manifestado, não ficaria mais nada. Como que ele ia terminar o tempo se os selos não fossem abertos? Aí vem a pergunta, aqueles que dizem que os selos não foram abertos. Outros chegam até o meio do caminho e dizem: não, os selos foram abertos, não foi aberto o 7º selo. Ou foi aberto? Não foi. Você entendeu? Então, quem Deus é, os mistérios tinham que ter terminado. Deus deveria ser, por esse tempo, os mistérios de Deus deveriam ser terminados. Quem Deus é, como ele foi manifestado, como quando aquele selo foi aberto, como começamos a compreender agora, como ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus feito carne, e a revelação de quem ele é, aquilo deveria ser terminado antes que este anjo pudesse colocar seu pé sobre a terra e o mar, e jurar que não haveria mais demora. Não haveria mais tempo. Quando esta hora chegar, estamos bem naquele jardim da frente. Neste momento, vem, preste atenção. Estamos bem nesse jardim à frente. Vem 61. O último deles é Apocalipse 10. Pé na terra e no mar. E o tempo havia acabado. A redenção havia acabado. Agora, ele vem como leão. Aleluia. Ele vem como leão. Ele era um cordeiro então. Agora ele vem como leão da tribo de Judá. Agora, deixe-me apenas ler o restante disso para que eu possa levar isto a você rapidamente agora, no 8º verso. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso e as orações dos santos. Agora, esta é a hora quando tudo deve adorar. Agora, recordem, não apropriado. Agora, recordem, quão apropriado. Agora, não percamos isto agora. Ouçam atentamente. Quando todos os mistérios da igreja, quando todos os mistérios da era da igreja são terminados, quando todos os mistérios dos planos da redenção, aqueles 7 selos se abrirem, imediatamente depois disso, agora veja, é hora para tudo no céu e tudo na terra adorarem a Deus. Agora, observe o que acontece. Ouçam isso, apenas ouçam isso, só um minuto. Quando os selos são abertos, é hora para quê? Para quê? Para adorar. Para adorar. Vou ler novamente aqui para vocês, irmãos. Agora, esta é a hora quando tudo deve adorar. Agora, recordem, adoração, gratidão a Ele. Irmãos, quando tudo se cumpre, é momento de adoração.
não é momento de pedir perdão de pecados, é momento de adoração, não é momento de intercessão, é momento de adoração, porque a intercessão terminou. Vocês podem compreender isso? Tem que ser adorado, adoração. Olha aqui, e agora esta é a hora quando tudo deve adorar. Agora, recordem, quão apropriado, agora, não percamos isto agora. Ouçam atentamente, quando todos os mistérios da era da igreja são terminados, quando todos os mistérios dos planos da redenção, aqueles 7 selos se abrirem, imediatamente, depois disto, agora veja, é hora para tudo no céu e tudo na terra adorarem a Deus. Na terra e no céu. E agora eu pergunto, os selos foram abertos ou não foram? Quando o profeta pregou isso aqui, não tinha sido abertos os selos ainda. Foi em 61. Mas ele já estava falando o que iria acontecer. Então, se você não estiver posicionado no tempo da revelação que Deus lhe chamou, você vai estar tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. Por isso que no primeiro selo ele nos exorta, por isso que eles clamam e nada podem receber. Porque há um mistério aí. Há um mistério envolto de todas essas coisas. Para tudo no céu e tudo na terra adorarem a Deus. Agora, observe o que acontece. Ouçam isto, apenas ouçam isto só 1 minuto. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és. Ouçam, que adoração foi esta? Os anciãos, as bestas, tudo prostrou-se bem diante dele, vem. Assim, quando ele executou o seu plano completo, é hora de adorar agora. Vem. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fosses morto, e com teu sangue comprasses para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizesses reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Ouçam, aquelas almas redimidas clamando ali fora. Almas redimidas. Você não está clamando por redenção, você já está redimido. É isso que é posição, irmãos. Posição é você entender onde você está no plano de Deus. Porque se você não entender, você vai estar sempre atrás. O plano de Deus diante de você e você sempre atrás. Ouçam aquelas almas redimidas clamando ali fora. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles, milhões e milhões e milhares de milhares. Tudo no céu está adorando este Cordeiro. Vem. Que grande. Que com grande voz diziam, digno és o Cordeiro. Aleluia, aleluia. Que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. Ouçam, cada criatura, ouçam o que João fez. Eu vi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e o que está no mar, todas as coisas que nele há, dizer, João, dizendo, ações de graça, honra, glória, poder, sejam dados àqueles que está sentados sobre o trono, e no Cordeiro, e ao Cordeiro, para todos sempre e sempre. João realmente deve ter tido um Pentecoste próprio. Ele disse, cada criatura no céu, cada criatura na terra, cada criatura debaixo da terra, cada criatura que estava no mar, me ouviu dizendo amém, glória, honra, poder e ação de graça, estejam sobre
aquele que está sentado sobre o trono, aquele Cordeiro, aleluia. Tempo de adoração. Amém. Como eles fizeram isto? Aqui está a sua palavra. Todos eles ouviram isto. E os 4 animais disseram, amém, você está certo. João, apenas grite e louve-o o mais alto que você puder. Isto me ouviu dizendo, ações de graça, amém, glória, sabedoria, poder e força. E os 24 anciãos prostraram e adoraram aquele que assentava, que viveu para sempre e sempre. Que linda história. Agora, eu não tenho tempo, eu tenho isto escrito, algum contexto sobre isto aqui, mas na próxima reunião, antes de podermos entrar nisso, talvez quando eu sair de minhas férias, algum outro tempo, eu quero apanhar essas 70 semanas de Daniel e atá-las bem aqui, e mostrar aqui, e levar isto ao jubileu pentecostal, trazer imediatamente de volta com aquelas 7 pragas, aqueles 7 selos para abrir, aqui, antes de irmos, e mostrar que isso está no fim. Aleluia. O Cordeiro, o Messias, o príncipe deverá vir e deverá estar por 70 semanas, que são 7 anos. Aquilo foi profetizado para seu povo. E o príncipe deveria ser cortado no meio, que são 3,5. A metade de 7 é 3,5, seria cortado. E o sacrifício diário seria exterminado. E a abominação que faz a desolação, que é a mesquita de Omar, continua nos terrenos do templo hoje, quando eles queimaram o templo. E então existem 3,5 anos ainda sobrando para Israel. 3,5 anos. E Cristo veio e pregou e profetizou exatamente 3,5 anos. E o sacrifício diário foi tirado. Tudo tão perfeito como poderia ser. E a mesquita de Omar foi construída no mesmo terreno e está ali até hoje. E eles pisarão os muros de Jerusalém até que a dispensação gentílica termine. E a igreja seja tomada, o eleito, a noiva, fora dali. E os 2 profetas, Elias e Moisés, voltam para Israel, para os seus 2,5 ou 3,5 anos, e é a coisa mais linda quando você vê isto sendo trazido. Eu estava lembrando aqui, que estava conversando hoje com o irmão Genair, é algo que nós estávamos falando sobre os sinais de Deus. Irmãos, os sinais de Deus. O profeta disse que as curas, os sinais, eram para atrair a atenção das pessoas. Jesus, quando ele operou os milagres, multiplicação dos pães, dos peixes, era para atrair a atenção das pessoas. Onde ele fazia a cura do leproso, era para atrair a atenção das pessoas. Mas quando ele abriu a terceira etapa, isso foi a primeira, a segunda ele discerniu. Mas quando ele abriu a terceira etapa, que foi a abertura da palavra, eles não puderam suportar. Eles foram embora. Tem muito crente da mensagem esperando sinais acontecer para eles quererem abrir a palavra. Para que Deus vai mudar o sentido da palavra? Se toda a palavra já está aberta. Eles querem mover através de sinais de cura, eles querem algo mundial para estremecer. Irmão, já aconteceu isso. Como que será a partida? Como é que fala? A partida secreta da esposa, se houver um alarde mundial. E agora eu pergunto, para que esse alarde mundial hoje? Qual é a intenção do alarde mundial? Se Deus colocar
a mão de poder que ele colocou no profeta William Branham, em qualquer um pastor da mensagem, o que vocês vai querer fazer? Um grande império. Será que teriam capacidade, como um profeta teve, de administrar isso? Para não se deixar se corromper? E agora, aí vem a pergunta, para quê? Deus teria que enviar um poder desse tamanho como teve no profeta. Para quê? O maior milagre hoje é uma alma redimida, o maior milagre hoje é a revelação da palavra sendo aberta diante dos seus olhos. Este é o maior milagre. Então, o que nós precisamos entender é que essas etapas já aconteceram. Estamos em plena terceira etapa. E a terceira etapa é nada mais, nada menos que a abertura da palavra. Nós conhecendo os mistérios de Deus. Como ele operou nas eras. Como ele está operando hoje. Como aquela vinda secreta dele. Ele disse que ele viria secretamente. A vinda secreta acontecendo. E as pessoas nada sabem disso. Mas eu quero pregar isso na Rede Globo, eu quero pregar isso na Rede Record, eu quero pregar isso para a multidão, para o mundo. O mundo vai receber isso? Aí eu lembro do profeta, os cientistas vieram me perguntar. O que era essa nuvem? Para que mais o profeta conhecido mundialmente? Ele não poderia falar? Ele disse, mas eu não disse nada para eles, porque não era para eles. Mas para vocês eu digo, é Cristo. Nascer do sol, a mensagem, o alimento espiritual ao seu devido tempo. É Cristo, olha aí. Sua barba, seu olho. Então eu disse assim, a única promessa de milagres mundialmente, a única promessa de milagres depois do sétimo anjo, mundialmente vai acontecer, sabe com quem será? Milagres mundialmente, sinais mundialmente, Moisés e Elias. E para a surpresa de muitos, esses milagres, essas coisas, esses sinais, vão ser juízo para a terra. Por isso que no final do ministério deles, de 3 anos e meio, eles vão, quando eles matarem esses corpos, eles vão enviar presente uns aos outros, dizendo, matamos aquele que nos atormentavam. Então parece que há algo, parece que o entendimento do povo da palavra parece que vai contra aos mistérios de Deus deste tempo. Não é que eu não creio em milagre, eu creio em milagre. Eu creio na cura. Mas é algo secreto. É algo que acontece entre você, entre o esposo e a esposa. E se você ainda não está casado, é entre o noivo e a noiva. Então veja. (220) Você o ama? Amém? Eu amo. Elias e Moisés. Com todo, você o ama? Amém? Com todo o meu coração, com todo o seu coração? Você compreende agora o que era o livro selado 7 vezes? O ele é, nós o temos no rolo agora. E apenas recordem, bem nesses últimos dias, ele foi guardado em um vaso terreno. Vocês compreendem isso agora? Eita glória! Foi guardado em um vaso terreno. E quem era aquele vaso terreno? Jesus Cristo. Ninguém o tinha. Ninguém tinha isso. Apenas através dele. Isso não estava nem mesmo escrito na palavra. Se isso estivesse escrito na palavra, isso estaria escondido para que você nem mesmo pudesse descobrir.
Isto é correto. Então, é nele que é revelado. E naquele vaso terreno, para que isso não apodrecesse ou enferrujasse. Então ele vem e puxa de volta para a sua igreja e diz: veja, eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, vem. E agora você sempre quis saber se o pobre pecador queimaria eternamente ou se apenas ele seria aniquilado depois de 1 milhão de anos. Aqui está, isto é como foi. Não existe tal coisa como o inferno eterno. Não poderia ser eterno, porque o inferno não estava comigo quando eu comecei lá atrás. Eu criei para punir o ímpio. Vem, porque você está tão assustado, vem, a respeito da semente de Abraão e de todas essas diferentes coisas. Isto é apenas o resumo disto, vem. Mas quando você entra em Deus, abrindo isto, aqueles selos e mostrando isto, vem imediatamente. Veja você, quando você o faz, então você não pode se afastar deste livro. Aqueles selos. Você diz: o selo significa outra coisa, irmão Branham? O selo significa outra coisa, irmão Branham. Espere um minuto. Isso tem que se comparar com isto. Porque isto foi selado do lado de trás disto, para revelar isto. O que é isto? O que é isto? Aqui em Jeremias, você diz que uma certa coisa aconteceu, você extrai isto, e aqui está onde aquilo está, correto? Desate aquilo, e olhe aqui atrás. Aqui está onde isso interpreta o que aconteceu, correto? Você desata este aqui, olha aqui. Aquilo é o que aconteceu, veja, esta é a mesma coisa que este livro é. Vem do lado de trás disto. Você diz: bem, eu não posso compreender. Alguns dizem Pai, Filho, e alguns o Espírito Santo, e outros dizem Jesus, nome, tudo assim. Isto tem sido escondido por todos estes anos, mas agora, aqui ela está. Ela vai diretamente de volta, e vai diretamente de volta para mostrar que há somente um Deus. Nunca houve a não ser um Deus. Vem, e seu nome, exatamente como o livro de Mateus 28, 19, ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai não é um nome, Filho não é um nome, e Espírito Santo não é um nome. Como você irá batizá-los? Em quais daqueles nomes você irá batizar, quando nenhum deles é nome? E então, você não será batizado em nenhum nome, então? Aí está a escola dos profetas novamente. Vem, então, você volta para este lugar aqui, e você toma aqui, e leva isso de volta, e volta para Mateus 1. O que você faz? Apenas puxe aquilo de volta, e traga aqui para trás. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Não três deuses agora. Vem, estando sua mãe desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Não Deus o Pai, ou o Espírito Santo. Tudo isso foi feito para, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Deus Pai, do Espírito Santo, aleluia. Eu pensava que Deus fosse o seu pai. Estou dizendo isso por causa do batismo que se aproxima. Vem, eu pensava que Deus, o Pai, era seu pai. Agora, o Espírito Santo e Deus e o Pai são o mesmo. Ou ele teve dois pais, ou então ele é um filho bastardo. E então que tipo de Deus temos nós? Veja, vem, tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Jesus. Correto?
e ele será chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós viemos até o parágrafo 228. Feche teus olhos neste momento. Após a oração, nós vamos adorar ao Senhor com um cântico, tempo de adoração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que tivemos aqui, estudando a tua palavra, lendo a tua mensagem, obtendo de ti, ó Pai, aquilo que nós tínhamos necessidade para hoje, aquilo que tu havias preparado, para que nós pudéssemos receber nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai, com gratidão em nossos corações, nós dizemos, Ebenezer, até aqui tu tem nos ajudado, Senhor, tem nos exortado, nos ensinado, nos mostrado, ó Deus bendito, todo o teu plano de redenção no dia em que nós estamos vivendo. Ajude, ó Pai, abençoe os teus filhos que estiveram conectados conosco através da internet, abençoe suas vidas, suas famílias, ó Pai, também abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram presentes. Ajuda-os, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, tu possas completar a tua obra na vida dos teus filhos, ó Pai, abrir o entendimento daqueles que ainda necessitam. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, dai-nos uma noite de paz, de descanso e de proteção, e que logo amanhã, ó Deus bendito, Senhor, nos permitir estarmos aqui novamente na tua presença, para tão somente te louvar, engrandecer o teu santo e poderoso nome, dedicar o domingo ao Senhor. Ó Deus, com gratidão em nossos corações, nós te damos graças, Deus, pela semana de vitória que tu nos concedeste, por tudo, pela proteção, pelo pão de cada dia, ó Deus, pelo alimento provido em nossas mesas que não tem deixado faltar. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos todas essas bênçãos, tu possas curar o enfermo e libertar o cativo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra ter estado com vocês aí do outro lado, fazendo parte desta transmissão, né, deste momento de companheirismo que tivemos aqui em torno da palavra do Senhor. Tiveram conectado conosco nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson Souza, da Paraíba, né? Irmão Otávio Souza, não sabemos de que lugar é o irmão Otávio de Souza, né? Irmão Ailton Dantas, pastor Ailton Dantas, né? De São Paulo, Jandira, São Paulo. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmão João Carlos, Jandira, São Paulo. Irmão Jonas da Silva, Alto Paraíso, aqui em Rondônia. Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Irmã Keren Apuc, irmã Luiz, Tangará da Serra, Mato Grosso. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmã Sandra Gomes, irmão Valdemir de Paula, Jandira, São Paulo. Irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas. Irmão Dionísio Rodrigues e esposa de Paraná, Rondônia. E irmã Marluce e Eloá Kenara, Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Genaí comentou aqui, na mensagem Alimento Espiritual, seu tempo, parágrafo 106, o profeta pegou a pedra e jogou para cima. É verdade. E disse, o tempo não é mais, está consumado. Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe o irmão Genaí pela contribuição aí, sintas, ficamos muito felizes pela contribuição de todos os nossos irmãos aí que estiveram conectados conosco através da internet. Vamos todos agradecer ao Senhor este louvor, tempo de adoração. Glória a Deus. Agradeça a Ele, né? Se entendemos que os selos foram abertos, os mistérios estão abertos, cabe a cada um de nós agora adorá-lo. É isso que os anjos fazem, né? Deus abençoe. Céus e terra devem adorá-lo.
houve expectativas como tal, e em suspense os céus aguardam um sinal. Querubins que o adoraram por milênios, agora curvam suas faces em silêncio. E o cordeiro com um livro em sua mão se põe de pé pra reclamar sua possessão. A perfeição que foi perdida no princípio, Ele mesmo traz de volta e entrega seus filhos. E sobre corrimões dourados vence anjos debruçados, e a pergunta que se faz entre essas hostes celestiais. E sobre corrimões dourados vence anjos debruçados, e a pergunta que se faz entre essas hostes celestiais: onde Ele vai? E o céu inteiro se extasia quando descendo a escadaria, vai deixando a eternidade, entrar no tempo, a deidade vem me encontrar. Eu creio nisso, a revelação de quem é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Uma constelação de mensagens, a espada do rei na mão do derradeiro. Dali foi a palavra, e a palavra está em mim agora. O livro não mudou de mãos, apenas Deus mudou de forma. É tempo de adoração. O tabernáculo sou há um altar em meu coração, onde Deus se escondeu, sob a glória da Shekinah. No dia 10 do mês 7 se fez entrar. Dia 10 do mês 7. Aleluia. 10. Eu recebi a expiação. É tempo de adoração. É tempo de adoração. O tabernáculo sou eu. O tabernáculo sou eu.
expiação. E quando isso aconteceu, ouviu-se um novo cântico que dizia: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, força e poder para todos sempre. Amém, amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, força e poder para todos sempre. Amém, amém. Nos prostramos e adoramos, frágeis criaturas da terra, nas savanas as mais bestas feras, que ecoe uma nova canção. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças para sempre, para sempre. Amém, amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Nos prostramos e adoramos, Frágeis criaturas da terra, nas savanas as mais bestas feras, que ecoe uma nova canção. Vamos, igreja! ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Os céus estão em silêncio agora mesmo. Mas e aqui? Glória a Deus. E aqui? Aleluia, glória a Deus. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas. Só a igreja. Ações de graça. Adorem. Ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas Isso que Deus. ações de graças, honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Por todo sempre, pra sempre. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.